Seguimos desde la sede del PIT-CNT en este segundo bloque de encuentro central, donde vamos a ver y a escuchar al flamante presidente del Parlasur, el diputado del Frente Amplio, Daniel Cayani, hablando acerca de la realidad de la región y particularmente de Brasil, y también el comienzo de la esperada alocución de Fernando Haddad. Vamos a darle la palabra ahora al diputado Daniel Cayani del Frente Amplio de Uruguay y, como decíamos, flamante presidente del Parlasur desde el día de ayer. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un saludo muy especial desde el Parlamento del Mercosur y también desde este espacio, que me parece que es importante también resaltar algunas cuestiones. Nosotros somos como una especie, como un santuario de la democracia republicana, el Uruguay, ¿no? Y estamos acá en esta casa que es la representación de los trabajadores organizados. Y estamos acá con compañeros brasileros que viven en Uruguay, compañeros uruguayos que militan en muchos espacios políticos y sociales, y con compañeros que están en esta mesa que también han dado y están dando las batallas en diferentes partes de nuestro continente, desde lo político, desde lo social, y creo que también eso es parte de lo que hoy tenemos por delante. Es decir, hoy la derecha viene por todo, el autoritarismo viene por todo y viene por todo el fascismo en América Latina. Y esas cosas que a veces nos habían contado nuestros abuelos cuando fue las discusiones que se daban en la Guerra Civil Española, cuando se estaban enfrentando el fascismo y las discusiones que tenían los comunistas con los anarquistas que no se ponían de acuerdo y después avanzó el fascismo y el franquismo. Eso lo estamos viviendo hoy en América Latina. Por tanto, es hora de unidad. Es hora de unidad del campo popular, es hora de unidad de la izquierda y es hora de unidad del continente. Pero no del continente y de los gobiernos, que sabemos a quienes están representando en la mayoría de los países que no están representando a su pueblo, sino que es hora de la unidad de nuestros pueblos, de los trabajadores, de las trabajadoras, de las compañeras que están dando sus batallas en Argentina, de los compañeros que están dando sus batallas en Brasil, de los compañeros que están dando su batalla también en otros países y en otros continentes. Y creo que eso también es importante porque en realidad hacerlo en este lugar, en este país y en esta casa también representa eso. Me parece que todos vinimos a escuchar al compañero Fernando Haddad, que es también un compañero de la Casa de la Izquierda Latinoamericana, de un partido hermano como es el Partido de los Trabajadores, y que creo que también es importante que él se pueda ir con la clara señal y la voluntad de este espacio, de que en realidad nosotros vamos a luchar por la democracia de Brasil, por la democracia de Argentina, por la democracia de Paraguay, pero sobre todo vamos a luchar por recuperar los gobiernos y la unidad de las izquierdas y de los movimientos sociales. Y creo que eso es un debe que tenemos hoy por delante. El espacio del Parlamento del Mercosur va a tratar de también aportar esa idea de poder darle voz a los que hoy no tienen voz, y me parece que lo importante es que sepan, los que nos tienen que escuchar, que si no nos dejan soñar o si no nos dejan dormir, no nos dejan soñar, nosotros no vamos a dejar dormir. Y va a tener lucha, porque vamos a liberar a Lula, vamos a liberar a Milagro Sala y vamos a liberar a cada compañero que está preso por luchar por sus ideas. Así que arriba, compañeros, y vamos a seguir luchando. Muchas gracias, diputado, muy amable. Es paulista, está a punto de cumplir 56 años en enero, ¿puede ser? Sí. Fue alcalde de San Pablo, fue ministro de Educación y en la segunda vuelta, hace muy pocos días atrás, recibió más de 47 millones de votos, 47 millones de voluntades. Fernando Haddad. Boa noite a todos e a todas. Eu combinei aqui de falar em português devagarzinho para que todos possam entender, mas acho que a maioria entende aqui o que eu estou falando. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, nosso moderador José Sena. Queria cumprimentar o Fernando Gambeira, da Central Sindical do Uruguai,
Cecília Merchan, deputada argentina, minha queridíssima Benedita da Silva, deputada pelo PT, Daniel Cadiani, o presidente do Parlasul. Cumprimentar todos vocês. Ser recebido assim aqui no Uruguai é uma coisa que nos traz muita paz e muita esperança de que nós vamos continuar na luta. Numa entrevista recente, eu disse que a política não é feita de guerra. Guerra tem começo e tem fim. A política é feita de batalhas. Termina uma, começa outra. Terminou uma 30 dias atrás, começou outra, que é a luta pela democracia, a luta pela resistência, a luta pela manutenção dos direitos conquistados pelos trabalhadores desde a Constituição de 88 e depois, porque nós, depois da Constituição de 88, continuamos reformando a nossa Constituição para garantir os direitos ali consignados, né? Teve muitas emendas constitucionais que não alteraram o espírito da Constituição, ao contrário, reforçaram o espírito da Constituição cidadã, e o Brasil viveu talvez os melhores anos da sua história sob o governo do presidente Lula, com certeza, que até hoje é considerado o maior presidente da história do país. Vocês todos acompanharam essa eleição. Eu, com pouco mais de 20 dias de campanha, cheguei ao primeiro turno com praticamente 29% dos votos válidos. E ao final do segundo turno, 3 semanas depois, com 45% dos votos válidos. Isso significa dizer que nós estávamos a 5% da vitória. Uma vitória que foi dada como certa até a semana de véspera do primeiro turno. E eu digo a vocês com toda certeza, se não fosse a campanha difamatória que o meu adversário ensejou, utilizando recursos não contabilizados, caixa 2, calúnia, difamação, contra mim e contra a Manuela Dávila, candidata a vice. Não fosse o fato do Lula não poder concorrer, e isso contrariando uma deliberação das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, que garantia a presença dele na urna, nós tínhamos ganhado a 5ª eleição consecutiva no Brasil. Isso seria um feito extraordinário, depois de tudo que o PT e a esquerda sofreram nos últimos 5 anos. Ou, se quisermos contar desde 2005, nos últimos 13 anos. Mas o resultado da eleição, ele choca menos pela derrota da centro-esquerda e choca muito mais pela vitória da extrema-direita. Muito mais. Porque seria natural, depois de 4 vitórias, o PT perder uma eleição por um partido de centro, centro-direita. É da democracia. O que choca metade da população brasileira hoje é o fato de uma pessoa com o perfil do Bolsonaro ter chegado à presidência de uma das maiores democracias do mundo. Porque ele não se fez passar por um democrata. Isso é importante dizer. Ele não se fez passar por um democrata. Ele disse exatamente o que ele é o tempo todo. E ele continua dizendo quem é o tempo todo. Se vocês olharem para a composição do ministério, e vamos pegar alguns ministérios-chave: Ministério da Educação, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Família e das Mulheres, Cidadania, Família e Mulheres, alguma coisa assim, e Direitos Humanos, né? Em apenas poucos dias, esses ministros anunciados já disseram a que vem. O ministro da Educação não está preocupado com valorização do professor, não está preocupado com formação de professor,
não está preocupado com as relações de ensino-aprendizagem, não está preocupado em qualificar o ambiente escolar, a infraestrutura escolar, não. O ministro da Educação está preocupado com o que ele chama de doutrinação das crianças por parte dos professores. E o próprio presidente eleito estimula os estudantes a filmarem os seus mestres e denunciarem, se tiverem dúvidas sobre as suas intenções. A ministra da Família e Direitos Humanos acaba de anunciar que a sua primeira iniciativa vai ser transformar o aborto em crime hediondo. Anunciou hoje. O ministro das Relações Exteriores anunciou a saída do Brasil do Acordo de Paris e agora a saída do Brasil da Conferência da Migração, do documento sobre migração, que é da tradição brasileira cuidar do meio ambiente, do ponto de vista governamental. Tivemos avanços extraordinários em relação ao meio ambiente nas últimas décadas, e receber imigrantes do mundo inteiro, e bem, receber bem. Eu mesmo, filho de imigrante libanês, meu pai nunca reclamou do tratamento que recebeu no Brasil. Era um lavrador, camponês, que veio do Líbano, com 24 anos de idade, se tornou pequeno comerciante no Brasil, nunca teve nenhum tipo de problema. Pelo contrário, tinha orgulho de ter escolhido o Brasil para criar sua família. Orgulho da escolha que tinha feito. Porque eu nasci no Brasil, ele escolheu o Brasil para viver. Eu estou dando alguns exemplos apenas, dos muitos que eu poderia dar, sobre o que nós enfrentaremos.